O nosso objetivo hoje, gente, na nossa conversa dessa sexta-feira, na verdade é de nós darmos uma visão geral de um livro, que é o livro Paulo Estevão, e quem sabe no decorrer da nossa conversa, nós damos um estímulo para quem ainda não leu o livro, poder lê-lo, e para quem já leu, voltar, relê-lo novamente, porque nós entendemos a obra como das mais importantes. Então, antes de começar, eu gostaria de saber de vocês, até para a gente poder nos conduzir aí na nossa conversa, quem ainda não leu a obra Paulo Estevão do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico. Quem ainda não leu? Levanta o braço para eu ver. Beleza. Tá bom, então. Então tá. Gente, diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 47. Havia um apóstolo já que seguia Jesus, de nome Felipe. E Felipe era natural de uma cidade da Galiléia chamada Betsaida, que ficava às margens do mar da Galiléia. E ele tinha um amigo muito querido, chamado Natanael. Natanael, por sua vez, vivia e era nascido na cidade de Caná da Galiléia, próxima, mas era na cidade de Caná, aonde Jesus produziu o grande primeiro fenômeno da sua vida pública, nas chamadas bodas de Caná, onde transformou água em vinho. Natanael era de lá. E Felipe o procurou depois de ter contato com Jesus e maravilhar-se com a pessoa do Cristo, e lhe disse assim: Natanael, você não sabe, nós descobrimos o Messias esperado. O nome dele é Jesus, ele é filho de Maria e de José, e veio da cidade de Nazaré. Então Natanael respondeu o seguinte: o que pode vir de bom de Nazaré? Então ele proferiu uma daquelas célebres frases que seria melhor que ele tivesse ficado calado, coitado. Porque em Nazaré havia nascido a luz do mundo. Mas Felipe diz assim: vem e vê. E o conduz para conhecer Jesus. E a partir daquele momento, Natanael também se encanta com a figura do Messias e passa a ser um dos seus apóstolos. Natanael, que também ficou conhecido com o nome de Bartolomeu. E formou um dos 12 apóstolos de Jesus. Gente, se há 70 anos atrás, na década de 40, nós chegássemos para qualquer historiador do cristianismo primitivo, para qualquer pesquisador da história de Jesus, e disséssemos assim: olha, nós temos uma novidade que veio da cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E é uma novidade que no futuro será capaz de causar uma verdadeira revolução no estudo do cristianismo primitivo. Esse estudioso certamente diria assim: o que pode vir de bom de Pedro Leopoldo? Que não seja gado leiteiro, agropecuária, etc, etc. Mas foi psicografado, gente, no primeiro semestre de 1941, na cidade de Pedro Leopoldo, a maior de todas as obras mediúnicas surgidas desde o advento do Espiritismo, em 1857, o livro Paulo Estevão de Emmanuel. Nós falamos isso que é a maior muito confortavelmente, gente, porque é assim. Quando nós nos tornamos estudiosos espíritas, é interessante, porque alguma obra acaba escolhendo a gente. Não tem o filme do Harry Potter lá, que é a varinha que escolhe o bruxo? Com nós é a mesma coisa. É o livro que escolhe a gente. E, na verdade, não foi Paulo Estevão que me escolheu, foi o livro Ação e Reação, de André Luiz. Mas Paulo Estevão é a maior de todas as obras mediúnicas. Por alguns motivos que nós vamos conversar nessa noite. E que nós queremos expor aos nossos amigos, para que a gente possa fazer uma reflexão. Paulo Estevão é a maior de todas as obras, primeiramente pelo autor. O Espírito Emmanuel é um daqueles espíritos responsáveis pela evangelização da família espírita no Brasil. Nós entendemos, gente, que Jesus nosso Senhor,
quando transplantou a árvore do Evangelho para a pátria do Cruzeiro, delegando ao Espírito Ismael, que é o governador espiritual do nosso país, a tarefa de aqui permitir que se florescesse o cristianismo redivivo, Ismael, com certeza, contou com este Espírito Emmanuel, nessa tarefa grandiosa, de como ele mesmo, Emmanuel, dizia ao Chico, evangelizar o gigante. No decorrer dos seus anos em contato com Chico Xavier, Emmanuel lhe revelou ao Chico algumas de suas encarnações, que estão relatadas nos romances que ele legou ao Chico também, como Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, Nestório, no livro 50 anos depois, o Padre Damiano, no livro Renúncia. Mas Emmanuel também disse a Chico que ele fora o jesuíta português Manuel da Nóbrega. Este evangelizador dos índios que veio para o Brasil no século XVI, desbravar as florestas, no duplo sentido, tanto na parte material, como também na atividade espiritual de semear nos corações a palavra do Cristo. E desde aquela época, Emmanuel se encantou com o país novo da América do Sul. E certamente comprometeu-se a trazer o Evangelho em luz e em verdade para todos nós, os brasileiros. E a nossa família espírita é privilegiada. Porque no decorrer destes anos, gente, através do Chico, desde o momento em que eles mantêm o primeiro encontro, lá em 1931, lá no açude de Pedro Leopoldo, até o ano da desencarnação do Chico, em 2002, Emmanuel conduziu à Terra uma obra que certamente nós vamos precisar de muitos anos para assimilar. Emmanuel tem algumas características que nos encantam. Ele é capaz de, numa frase, e isso é um requisito do espírito sábio, ele é capaz de sintetizar o que às vezes nós precisaríamos de páginas e páginas para expressar. Então, quando nós pegamos um livro da coleção Fonte Viva, por exemplo, que são livros onde ele faz comentários dos versículos do Novo Testamento, a gente fica perplexo de observar a capacidade de retirar, às vezes, de pequenas frases, um conteúdo espiritual tão grande. Então nós vamos precisar ainda de um bom tempo para analisar isso que é chamado de exegese, essa interpretação do Evangelho que Emmanuel conduziu através da mediunidade abençoada do Chico. Então é um trabalho que nos traz, assim, uma plenitude no conhecimento do Novo Testamento, que nós ficamos, assim, realmente embasbacados de pensar. Tem uma outra coisa, gente, que nos encanta em Emmanuel. Tudo ele remete para Jesus. Existe uma obra chamada O Consolador, onde companheiros de Pedro Leopoldo propuseram ao Chico, para que ele consultasse Emmanuel, sobre o seguinte: nós queremos fazer perguntas ao Espírito Emmanuel.